Fala galera, bem-vindo ao Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers apaixonados por tecnologia e inovação. Meu nome é Guilherme e hoje vamos falar sobre liderança. Solte a vinheta e bora começar. Zupcast. Isso aí galera. Bom, hoje estão comigo algumas feras, o Danilo, o Fabiano e o Arlão. Então, gente, fique à vontade para se apresentar. Danilo, você quer começar? Vamos lá. Já estou na Zup aí há 4 anos e um pouquinho, né? Hoje eu sou responsável por uma pod, né? Que é uma subempresa que a gente tem aqui dentro da Zup, com autonomia para fazer o que precisa ser feito, para dar velocidade nos nossos trabalhos. E estou responsável pela parte de tecnologia de uma das pods que atendem um dos nossos clientes aí. Também, junto com a gente hoje, está o Arlão. Arlão, tudo jóia? Tudo bom? Beleza? Então, meu sotaque é do Nordeste aqui, né? Então, eu fui do Nordeste para Zup em São Paulo, da Zup São Paulo fui para BH, de BH agora estou em Contagem. Então, eu sou o pai do Henrique e nas horas vagas eu trabalho na Zup, né? Como Delivery Success Manager, então sou responsável aí por manter a qualidade e o sucesso das entregas dos nossos clientes. Vamos que vamos. Valeu. E para completar esse quarteto fantástico aqui, temos o Fabiano. E aí, Fabiano, tudo jóia? E aí, Guilherme, tudo bom? Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Sou o Fabiano, sou o Tech Lead no time de Adoption do Reach. E hoje vamos falar sobre esse tema complexo que é a liderança. Bom, então vamos lá, gente. Primeiro eu vou contextualizar um pouco para quem está nos escutando, né? Por que a gente decidiu fazer esse podcast? Aconteceu algumas semanas atrás, eu fazer um post no LinkedIn falando sobre liderança. Então, o que acontecia, né? Eu via muitos posts nas redes sociais falando sobre liderança, comentando apenas de soft skill. Tipo, líder precisa de soft skill e parecia que não precisava de nada mais. Então, eu, como desenvolvedor back-end, né, eu não me identifiquei muito com essa definição, né, do que um líder precisava, né, para ser um bom líder, vamos dizer. Então, eu fiz um post comentando que, para mim, um líder, além de ter soft skill, seria interessante ele também ter credibilidade ao olhar das pessoas que ele lidera. Então, para mim, essa credibilidade ela precisava de um background técnico, né? Como eu trabalho como pessoa técnica, eu queria que o meu líder fosse alguém técnico também, que ele já vivenciou, né? o que eu vivenciava no dia a dia. Então, fazendo esse post, muitas pessoas interagiram, né? Gerou bastante engajamento, inclusive os 3 convidados de hoje, né? O Fabiano, o Danilo e o Arlão. Então, após conversar com eles, também em paralelo, a gente falou, nossa, é um assunto bem bacana, valeria apenas compartilhar nossa experiência sobre aquilo, nossos pontos de vista. E foi assim que decidimos, então, gravar esse podcast para compartilhar isso com vocês. Então, bom, antes de começar a entrar diretamente no assunto, né, acho que seria legal primeiro a gente dar uma definição, né? O que vocês definem, né, como um líder, uma liderança? O que é isso para vocês? Danilo, pode seguir aí, tá? Obrigado com você. Tá bom. Bom, acho que para definir um líder, né, primeiro a gente tem que entender que existem níveis, né? Então, acho que toda empresa fala disso, isso é um tema difundido. Tem lá, tema de liderança de primeiro nível, de segundo nível, né? Quando você já é líder de líderes, né? Mas, no entanto, existe um primeiro passo, que é você ser líder de você mesmo, né? A primeira pessoa que você tem que liderar é você mesmo. Você não precisa esperar que ninguém te lidere, né? Você mesmo pode se organizar, você mesmo pode propor novas ideias, você mesmo pode resolver problemas, você mesmo pode liderar o time, mesmo você não tendo esse papel, né, especificamente disso, né? Um líder, geralmente, ele surge naturalmente dentro de uma equipe, né? Se tem uma pessoa, né, nomeada com aquele papel, tudo bem, ela tenta seguir ali. Se não tem, né, onde tem um espaço, acaba surgindo uma oportunidade, né? E ali nascem os líderes naturais, né? Os líderes natos que a gente fala, que são pessoas que naturalmente vão puxar esse tema. E são pessoas que, inicialmente, conseguem se liderar muito bem, né? São pessoas que têm um controle efetivo do que eles fazem, por que eles fazem, como eles fazem. São pessoas estudiosas, né? Que se aprofundam no tema que elas estão trabalhando e são pessoas que naturalmente conseguem liderar as suas ações, as suas proposições. Nossa, hein? Baita definição, hein? Gostei. Profundo, né? E aí, gente? Vocês concordam com isso? Eu concordo 100% até. Eu diria também, dando um complemento, que os melhores líderes surgem no caos, né? Podemos assim dizer. Porque vai chegar um momento que, de fato, a gente vai precisar de alguém para gerenciar aquele caos e para organizar, e essa pessoa vai ser vista como líder. Então, pegando até o que o Danilo falou aí,
a gente poderia até dizer que existe aqueles que surgem e existe aqueles que são colocados, né, nesse perfil de liderança. Mas às vezes esses que são colocados, eles não são reconhecidos, mas eles são. Essas pessoas são líderes. Talvez elas não são reconhecidas por algumas pessoas dentro daquela estrutura, daquele time, daquele grupo. Eu sempre toco nesse assunto e eu lembro de um vídeo que eu vi no YouTube de uma rave que estava acontecendo, um monte de gente sentada no gramado. Do nada levanta um cara e começa a dançar loucamente. Aí daqui a um tempo uma pessoa começa a imitar, 3 pessoas começam a imitar ele. Quando vê, centenas de pessoas estão imitando esse cara. Ou seja, a gente pode assumir que aquele rapaz lá, ele foi uma liderança. Né? Então, ele foi visto, reconhecido por um grupo e puxou para eles alguns seguidores. Né? Então, eu acho que a gente pode dizer também que líderes têm seus seguidores. Então, não necessariamente ele precisa estar inserido dentro de um grupo propriamente dito, mas ele tem seus seguidores. Né? Então, eu diria que é mais ou menos isso. Concordo também. Pesquisando, né, para o nosso podcast, e eu achei 2 definições para liderança que eu achei muito interessante trazer, que faz um gancho com o que o Arlan e o Danilo falaram. Uma definição de um indivíduo que tem autoridade para comandar e coordenar. Então, a gente imagina que isso já foi atribuído para ele, né? Então, ele se torna um líder. E outra definição são pessoas cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outros. Então, são 2 coisas diferentes que são atribuídas a líder. Esse segundo ponto, normalmente, é quando a gente tem uma liderança informal. Então, a gente tem um time e a gente vê que uma pessoa que tem o mesmo cargo dos outros do time se destaca, os outros se espelham nele, porque às vezes ele tem um background maior, às vezes ele tem um conhecimento maior, e às vezes até a postura dele, ele se impõe um pouco mais, ele é um pouco mais audacioso, ele assume mais riscos, e o pessoal começa a se espelhar nele, imitar e aceitar o comportamento dele. Então, é o que às vezes as pessoas chamam de liderança nata, né? Que a pessoa, se você vê ela atuando, você já sente que ela tem aquele perfil de liderança. Então, eu acho interessante a gente ver isso. Às vezes você atribui para alguma pessoa a liderança e ela não tem isso. Ela vai ter que desenvolver. E nem sempre é possível desenvolver isso, né? Bom, através das definições que vocês estão dando, a gente entende que tem vários perfis de líderes, né, finalmente. Então, tem alguns, por exemplo, que liderar pelo exemplo, outros que podem liderar porque, foram colocados nesse papel e, é o papel deles de liderar, né, entre aspas, talvez não tenha exatamente toda a experiência ou todo o background, igual o Fabiano comentou por trás. Então, vocês poderiam um pouco explicar sobre esses diversos tipos de líderes? Inclusive, a gente ouve muito falar de chefes, de líder, de mentor, de gestor. Qual que seriam as diferenças entre todos esses papéis que, no final, são bastante relacionados, né, com essa questão de liderança? Eu vejo, assim, nos últimos anos, deve ter só 10, 15 anos que eu vejo falar sobre liderança, existe muito aquela comparação do líder e do chefe, falando que chefe é uma coisa antiga, que o chefe só manda, que o líder ele tá junto com o time. Eu acho que assim, é uma analogia que criaram, né, para trazer esse papel novo, esse comportamento novo para os times, né? Acho que foi muito, muito útil. Só que dependendo do cenário, a gente começa a ver isso acontecer de novo, só que de forma positiva, com a especialização. Então, por exemplo, se você tem um time de futebol, você tem o capitão do time, que seria um líder técnico ali, que ele tá dentro do time, ele joga e os outros meio que respeitam ele, tá? Um pouquinho na liderança do time. Só que você tem o técnico do time. Ele não tem capacidade para jogar mais. Ele já pode ter sido um bom jogador, só que hoje ele se especializou em liderar o time. Então ele não coloca a mão na massa, ele não conseguiria bater uma falta, não tem pique para isso, mas ele está dividindo a liderança do time. O capitão na liderança técnica ali, no dia a dia, tá batalhando mesmo, e ele na liderança mais de organização, de estratégia. Então eu vejo que isso está acontecendo também, normalmente em grandes empresas, né, que tem recurso para isso, tem equipes maiores, começando a dividir um pouco esses papéis, criando os cargos de liderança técnica e cargos de liderança de pessoas, né? Então é como se fosse mais uma questão de responsabilidades, né? Então todos são líderes, mas com responsabilidades diferentes. Ou seja, eles atuam em um nível diferente, pode dizer assim. Talvez até, eu posso até ser simplista, não sei, mas dizer que mudar de chefe para líder é colocar na cabeça de uma pessoa algo para deixar bonito o termo chefe, entendeu? Vamos deixar mais
amigável, porque chefe, se a gente for olhar para trás, é algo que impõe, não é algo que ajuda, né? E aí o líder não, o líder ele ajuda, o líder ele tá junto. Mas às vezes o chefe também tá junto. Então esse cara não é chefe, ele é líder. Então assim, é como se fosse perfis e responsabilidades também, né? Então eu já tive pessoas que estavam num papel de liderança, né? Não importa o nome que foi dado a essa pessoa, mas estavam num papel de liderança e alguns não ajudavam, então eles olhavam de cima, né? Então a gente vê que às vezes, talvez, é interessante que essa pessoa para desempenhar um determinado papel ou determinadas responsabilidades, ela precisa descer um pouco o nível, ir ali no chão de fábrica, entender o que está acontecendo, volta para a cadeirinha dele ali e começa a tocar o pau de novo ali para ver o que está acontecendo e ver se aquela descida serviu para alguma coisa. Então eu penso que é responsabilidades também. Concordo demais, é interessante pelo que você falou. Realmente o chefe parece que ele tem um distanciamento da equipe, né? Então, às vezes é ruim, só que às vezes é parte do negócio. Então, por ele estar resolvendo outros problemas que às vezes a equipe não sabe o que ele faz, fica parecendo que ele não faz nada, né? Só vai lá e cobra o resultado. Só que vamos for no exemplo da fábrica, às vezes o chefe, ele fica lá comprando material, vendendo, controlando algumas coisas, e ele não vai realmente lá na fábrica olhar se está sendo feito, acompanhar o pessoal. Aí ele às vezes elege alguém lá mais próximo do pessoal para fazer um chefe da fábrica, chefe de pátio, acho que tem uns nomes específicos quando é em fábrica, assim, que eles colocam para essa pessoa liderar o pessoal lá mais próximo e ele alinha com essa pessoa. Então, vai criando níveis, né, de liderança, como vocês falaram. Seriam aí os coordenadores de área, né, mais ou menos assim, né? Isso. Então, mas a gente vê, ele também é um líder, né? Porque ele tem responsabilidade sobre alguma coisa. E é interessante a gente falar, o Guion falou também do termo gestor, né? Gestor, para mim, ele remete muito ali a gerenciar mais a parte de pessoas, né? Ou gerenciar alguma coisa. Então, a gente atribui muito a carreira das pessoas, o andamento dos projetos, a fazer com que as coisas tenham uma certa cadência. E não só ser referência, né? É fazer com que a coisa aconteça de fato, independente. Parece que ele é mais positivo. Mesmo que seja algo bom, mas é mais positivo. Mas assim, isso também é um dos níveis da liderança, né? Então, se eu sigo um pouco o raciocínio do que vocês comentam, finalmente o líder ele engloba um pouco todos esses papéis de uma pessoa só, né? O que você acha, Danilo? É bem isso também, sua visão do líder? Ele tanto o chefe, quanto o mentor, quanto o gestor, de acordo com a situação e o contexto? Acho que independente da nomenclatura, né, que a gente dá, né, isso vai se trocando de acordo com o que vai passando o tempo, né? E vai tendo visões diferentes, mas no fim, né, o que é, né, o líder? É a pessoa que te ajuda, a pessoa que te inspira, a pessoa que te orienta, a pessoa que te dá o caminho, né, com o nome aqui, outro ali, um pouco mais no tático, um pouco mais no operacional, mas sempre é uma pessoa que vai te ajudar, né, de alguma forma, que seja jogando mais dentro do campo, ou mais fora, né, te dando exemplo, ou te ajudando. Então, sempre é aquela pessoa, quando a gente pensa em líder, né, ou em mentor, né, são pessoas que vão te ajudar, de alguma forma, a chegar mais rápido em algum objetivo, né, ou melhor. Então, pode ser te chefiando, te gerenciando, ou te liderando, ou te mentorando, né. Mas são pessoas que te ajudam a evoluir e buscar algo mais, né? É isso, me lembrar até uma palavra que o Alan comentou com nós, quando a gente comentou sobre o tema, que era a palavra facilitador. O líder está também aqui para facilitar o trabalho de cada um, né? Você quer exemplificar um pouco mais, Alan, sobre essa questão? Claro. É que é muito assim, né? Igual eu comentei logo no começo, que no caos é que as pessoas, os líderes surgem, né? Se a gente for parar para pensar, numa situação caótica, a gente não sabe para onde vai, nem sabe muito bem o que fazer. Se tem alguém que pelo menos sabe para onde vai, mesmo não sabendo muito bem o que fazer, as pessoas olham, enxergam e seguem essa pessoa. O que essa pessoa fez? Facilitou um caminho. Então, provavelmente, o próximo passo é ter alguém ali que vai saber o que fazer. E essa pessoa vai ser reconhecida e vai ser seguida baseado nisso. Os dois podem andar juntos, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão facilitando uma jornada, podemos assim dizer. Então, a gente vai estar saindo ali... Cara, a gente não está mais no caos agora. A gente está numa situação um pouco complexa. A gente já saiu ali do caótico,
né? A gente está numa situação um pouco complexa. Qual caminho a gente toma agora? Podem surgir novos líderes daí. Então, é quase como se a pessoa que está nessa posição de líder, por mais que espera que ela saiba fazer tudo, né? Que às vezes se confunde um líder como um ser onisciente, onipotente, onipresente, basicamente, né? Não é isso, ele não é um Deus, ele é um ser humano igual a todos nós aqui. O que ele consegue fazer é guiar, né? É orientar, é direcionar. Então, eles precisam saber tudo? Às vezes, não, né? Eu acho que é humanamente impossível. A gente só consegue saber muita coisa com experiência, né? Vivência. Então, essa pessoa, ela facilita. É uma situação que aconteceu comigo, inclusive, né? Dentro de um dos times que eu atuo, um dos Upers falou o seguinte, né? Cara, eu quero saber quais são os meus próximos passos de carreira aqui. Essa pessoa era da área de qualidade, né? Era um QA. Eu fiz, cara, a minha skill, minha base é técnica, deixei de trabalhar nisso tem um tempo, mas na parte de qualidade eu não consigo ser assertivo para os seus próximos passos. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Então, o que foi que eu fiz? Direcionei o caminho ali das pedras para que ele conversasse com essa pessoa, e isso aconteceu. Essa pessoa deu os próximos passos. Entendeu? Então, é muito essa questão da facilitação, da orientação e dar um coach ali, alguma coisa na carreira da pessoa, ou para resolver alguns problemas. Quer complementar, Danilo? E acho que um ponto relevante também que vocês já comentaram é sobre essa questão de credibilidade e de que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Você vê que geralmente os melhores líderes são as pessoas que já passaram por situações extremamente complexas, né? E a gente tem que tirar ganho disso também, né? Aliás, a gente tira muito mais ganho dessas situações do que quando tá tudo tranquilo, né? É ali que você vê realmente quem tá, né, assim, comprado com a ideia, quem tá cumprindo um olho no objetivo, né, na missão que a gente tem que cumprir, né, e que dá o exemplo na hora que mais precisa. Porque você puxar e dar um exemplo no momento fácil é, de certa forma, fácil, né? Agora, você manter a linha, ter foco no objetivo e puxar as pessoas junto no momento que o bicho tá pegando, aí é um pouco mais complicado. Eu tô pensando aqui, eu gostei muito do exemplo que o Danilo deu sobre a liderança, onde que ela começa, né? Que ela começa em você mesmo. Então, se você quer exercer liderança, você começa a exercer no seu contexto, né? Você se lidera, você se organiza, você define suas metas, você define, se cobra quando você não atinge, você organiza seu backlog, né? Então, aos poucos, você começa a expandir isso. Você começa a acompanhar as atividades dos outros para saber quando uma atividade pode ter conflito com outra. Você começa a ter uma visão um pouco mais de fora dos problemas e isso vai subindo. São, assim, competências de um líder que vão ser trabalhadas aos poucos, né? Ninguém começa liderando 100 pessoas do nada. Ela não vai saber como fazer isso. Você vai ter que saber o que cada um sabe para extrair o melhor de cada um. Você vai ter que ter um bom relacionamento, porque o ser humano, cada um é de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um escuta o seu feedback de um jeito. Então, é muito aquilo que a gente tem falado, né? Não é tratar como você gostaria de ser tratado, é tratar como o outro gostaria de ser tratado. Então você tem que começar a evoluir isso para, aos poucos, ir exercendo essa liderança, às vezes até numa reunião, numa planning, alguém falar, então ciclano vai fazer essa atividade. Você já conhece todo mundo da equipe e fala, eu acho que o Arlan entende mais disso, por que não coloca o Arlan? Você já começa a fazer uma liderança informal, você já começa a ter uma visão holística ali, mais ampla do negócio, do problema geral, e não só do seu mundo, da sua atividade. Aí você começa a exercer a liderança e desenvolver ela. Gostei muito de tudo que vocês trouxeram aqui. Eu acho que, inclusive, o que você comentou agora, Fabiano, tem muito a ver com também inteligência emocional, quando a gente aprende a se conhecer para também depois conhecer os outros. Que a gente comentou, o líder, primeiro ele tem que saber se liderar a si mesmo, né, antes de conseguir liderar pessoas, mas também o líder não trabalha sozinho, né, ele trabalha com um grupo de pessoas. Aí que eu acho que a gente podia até passar para o próximo item da nossa pauta aqui, que é sobre as competências que a gente espera de um líder. A gente fala de soft skill, a gente fala de hard skills. Então, soft skills são as habilidades mais comportamental, vamos dizer, enquanto hard skills são competências mais técnicas. Claro que depende muito da área de atuação também, né? De acordo com a área,
isso pode se misturar até, depende. Mas enfim, o que vocês acham em relação a isso? Quais são os skills, as competências que vocês esperam de um líder? Era até uma coisa que eu ia puxar, que é quando a gente transiciona aí das soft skills para as hard skills, né? Então, como eu comentei também, essa pessoa que atua num perfil de liderança, ela não é onipotente, então ela não consegue fazer tudo, né? E também não é onisciente, não sabe tudo, logo ela precisa de ajuda. E essa questão também da inteligência emocional, aceitar que você não sabe tudo e que você precisa de ajuda também, é uma das competências de um líder, saber reconhecer esse momento. E aí sim, direcionar, né? Que quando a gente fala também das hard skills, vão surgir os líderes que são reconhecidos com esse ponto. E aí eu acho, né, Guion, que a gente cai de novo lá no tema inicial que trouxe a gente para essa conversa, que é essa ideia da confiança, né? Que essa pessoa que trabalha nesse perfil de liderança, ela tem que trazer a confiança para o time, né? Ela tem que disseminar a confiança. E às vezes confiança não é só mostrar que ela sabe fazer tudo. Porque às vezes a pessoa que acha isso, ela mais atrapalha do que ajuda. E aí é que vem as referências que a gente comentou aqui, técnicas. Não técnicas só em desenvolvimento de software, mas técnica naquela competência que ela está exercendo. Então, se eu trabalho no jurídico, a minha referência técnica são pessoas que conhecem do jurídico. Se eu trabalho ali na área de staff, são pessoas que manjam muito de staff. Mas o líder não necessariamente precisa fazer tudo isso. Eu vou dar um exemplo aqui em casa, né? A minha esposa, ela trabalha com treinamentos, mas ela não é especialista nessa área do curso que ela trabalha, né? Ela não ministra o curso, ela monta cursos, tá? Então, um desses cursos é uma especialidade específica. Então, ela contrata pessoas para desenvolver e ministrar esse curso. O que ela faz? Ela facilita para as pessoas que precisam desse conteúdo. Entendeu? Então, ela reconhece que ela não sabe tudo. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Ela foi aprendendo durante essa jornada. Então, ela consegue saber agora o que é uma pessoa que sabe mais ou menos. Ela pode ser ou não referência para a pessoa que ministra, mas pensa só que a pessoa que está no outro lado, que está aprendendo, a referência dela é aquele professor. Entendeu? Então, assim, são as pessoas que contêm os hard skills aí, né? A especialização naquela parte técnica. Então, a pessoa que está nesse perfil de liderança precisa reconhecer isso também. Não é assumir para si todas as responsabilidades. Ela precisa saber o momento certo de criar seus braços direitos aí também, que possuem as competências específicas. Construir a equipe, né? Basicamente. Exatamente. Uhum. Inclusive no próprio Road Guide da ZUP, né? Uma das competências dos critérios de Tech Lead é reconhecer e contratar pessoas melhores tecnicamente do que você. Então você não pode ter insegurança. Eu vou contratar um dev melhor do que eu e ele vai assumir meu lugar. Então você é o líder do time. Ele vai ser um dev especialista. Então não precisa ter esse receio, não pode ter esse receio, né? Não pode limitar a sua equipe por causa do seu medo. Então, se quiser todo mundo da equipe ser melhor que você, ótimo, sua equipe vai ser excelente e você vai liderar eles, reconhecendo eles e colocando cada um para atuar onde deve. É exatamente isso. E aí, até fazendo um jabazinho aqui talvez, se vocês não nos seguem aí no Instagram, recomendo que vocês acessem aí nosso perfil no Instagram, Zup Innovation. E ontem fizemos um post, a Camila Kobayashi, que atua muito nessa área de pessoas aqui dentro da Zup, ela fez um post sobre 7 habilidades de um bom líder. Então, assim, eu não sei se ela consegue ler mentes, né? Mas ela trouxe pra gente aqui esse conteúdo. E quais são, né? Acessibilidade, ser acessível à sua equipe. Então, isso vai gerar confiança, vai gerar transparência. E vai gerar a credibilidade, né? Então, construa a credibilidade. E aí, o que o Fabiano comentou e o Guion também, forme seu time. Então, você vai chegar numa situação que você não tem todas as competências, então você precisa trazer pessoas com essas competências. Compartilhe sua visão, né? É que às vezes a gente está tão ali no nosso dia a dia que a gente acha que o outro sabe o que a gente está fazendo sempre, e às vezes não. Então compartilha teu ponto de vista para as pessoas reconhecerem também. E a gente tem que saber negociar.
né? Então, não é negociar só com o cliente, negociar também com o nosso time. Porque pensa, né? Vai ter uma festividade específica, mas o cliente está precisando de alguma coisa, que a gente tem que saber negociar isso. E diversas outras coisas, né? Contratar com atenção, então não é só trazer a pessoa com a competência certa, né? Tem que olhar as outras coisas, então não são só hard skills, soft skills também. E ele também tem que ser assim, mão na massa, né? Então essa pessoa, ela não pode ser só, beleza, faz, então a gente volta para aquele perfil de chefe. E não é só isso, além de orientar, ele também, se precisar, ele tem que descer ali e ajudar o time como um todo. Então acessem nosso perfil no Instagram, tem muita coisa boa. Não, e aí eu vendo tudo que vocês falaram, assim, reforça cada vez mais o que a gente fala, né? Que um bom líder, ele tem que ter soft skill e tem que ter hard skill, né? Cada vez mais isso fica demonstrado, né? No fim, tudo que a gente faz são com pessoas, para pessoas e depende de pessoas, né? Então, todo trabalho, né, que geralmente as pessoas fazem é um trabalho técnico, independente de ser developer, né? Não tem trabalho técnico só no developer, né? Que o Gordon comentou. Cara, se você é do financeiro, do jurídico, ele tem técnicas que você vai utilizar ali, né, também no seu trabalho. Então, assim, você tem que ter a habilidade técnica para desempenhar o que você precisa fazer, mas cada vez mais também você tem que ter essas habilidades, né, de comunicação, né, de resiliência, de paciência, né, com as pessoas, né, de ser cordial, de ter boa comunicação, né? Então, isso cada vez mais vai ser mais importante, porque no fim, tudo são pessoas, né? Tudo é feito para pessoas, né? Então, não tem como a gente fugir desse relacionamento humano, né? E cada vez mais ter esse relacionamento de uma forma bem feita, né? De uma forma que te ajude, né, a produzir mais, que te ajude a colocar as pessoas na direção correta, se você estiver sendo um líder, e que te ajude também a contribuir, né? Com o propósito, né? Com o seu time, com as pessoas e com o motivo ali do seu trabalho, né? O motivo pelo qual você está perseguindo. Inclusive, isso já passamos então para o próximo ponto da pauta, né? Que era o que você espera de um líder, qual que seria o perfil ideal. Então a gente vê agora que é mais uma mistura, né? Tanto de hard skill quanto de soft skill, e depois cada um vai se espelhar de acordo com o que ele procura, o que ele planeja para sua carreira também, sobre uma pessoa ou outra. Então acho que depende de fato muito da sua referência. Agora, vamos falar um pouco sobre cuidados com liderança, mitos sobre liderança, talvez trazer até alguns dados ou alguns cuidados que tem que tomar com essa área também. Eu lembro a gente ter comentado, por exemplo, que tinha a questão que 91% das pessoas que são contratadas por razões técnicas e que são demitidas são por razões, finalmente, comportamentais. Então, ser muito técnico de uma certa maneira pode prejudicar você se você não tiver nenhum soft skill do lado, né? Então, vocês têm alguns cuidados, assim, algumas recomendações que vocês gostariam de compartilhar com o pessoal? Às vezes, né, pensando em times assim que tem uma determinada liderança, espera-se que o líder, igual a gente comentou há pouco, né, saiba tudo, possa fazer tudo, consiga atuar em tudo e ajude em tudo. Então, isso é um mito. Isso é assim, meio que utópico, né? Por mais se essa pessoa tivesse vida infinita, talvez assim, ainda assim ele não conseguisse fazer tudo o que se espera dele. Por isso que ele precisa de um time bacana, de um time bom, né? Outra coisa é que não espere que seu líder vá até você sempre para resolver os problemas que você tem. De novo, ele não é onisciente, ele não vai saber sempre quando você está com algum problema, né? Assim, os melhores líderes conseguem reconhecer quando alguém do time ou o time em si está com alguma dificuldade, né? Alguns indicadores mostram isso, mas é bom também que você procure a sua liderança, né? Igual um exemplo que ele comentou há um tempinho atrás, é como se fosse aquelas pontes giratórias, né? Que passam navios por baixo, né? Se só um lado desce, cara, a gente não consegue atravessar a ponte para resolver algum problema, alguma situação. Os dois lados têm que se juntar, né? É até uma frase que o Tadashi fala muito, estou roubando essa ideia dele, tá? Então, Tadashi, brigadão. Então, é como se fosse isso. Então, isso é um mito, não espere que o seu líder vá até você o tempo inteiro. E esse tipo de situação acontece, né? Cara, eu tô muito chateado com a minha liderança. Beleza, mas o que você fez até agora com a sua liderança para mudar essa chateação? Né? Você procurou alguma outra liderança? Porque você pode, se aquela pessoa não é vista
como referência por você, quem é a sua referência? Trabalhe em cima disso também, né? Então, atos de liderança nas pessoas é uma coisa que a gente precisa desenvolver também. E falando um pouco do ponto de vista do liderado, às vezes a gente vê um comentário até como o do Guillaume no LinkedIn sobre a liderança realmente ter que ter uma credibilidade. A credibilidade que a gente diz é técnica, não é que é uma pessoa desonesta, é uma credibilidade técnica, né? Mas às vezes isso não acontece, às vezes aquela pessoa foi colocada na liderança por ser uma pessoa que lida bem com pessoas, que lida bem com burocracia, que lida bem com o negócio, entende bem do negócio, e ela não tem muito o skill técnico, e você se sente às vezes um pouco desconfortável com isso. Normalmente na empresa vão ter outras pessoas que têm um skill técnico e podem te ajudar. Até a sua liderança, ela pode achar essas outras pessoas para te ajudar em alguma dúvida técnica, em algum problema técnico. Mas uma dica que eu dou é para você, se você estiver nessa situação, você tentar ser a referência técnica do time. Porque se você identifica que a sua liderança conhece menos que você, provavelmente você seria um grande braço direito para ela. Você conseguiria, quando ela tiver alguma dúvida, auxiliar ela. Quando ela entrar no caminho errado, você corrigir, você mostrar. E aos poucos você começar a conquistar de maneira informal essa liderança técnica e, com certeza, em grandes empresas que estão antenadas, que estão modernizadas, isso é reconhecido. Então, é natural que às vezes você se torne um líder técnico com o tempo, isso seja reconhecido e a sua liderança fique mais com as questões burocráticas, de negócio, de pessoas. Então, na ZUP acontece muito isso já é meio que natural. Tem lideranças técnicas, tem lideranças de pessoas, tem o Tech Lead, né, tem o Transformation Lead, então as carreiras já são bem definidas, mas empresas que não têm isso ainda, tenta propor isso, tenta mostrar que isso é possível, levar os exemplos de outras empresas de mercado para você ficar mais confortável, levar mais segurança para o seu time também nesse quesito técnico. Acho que esse misto cada vez mais ele é mais necessário, né? E da mesma forma que você comentou, né, que às vezes tem liderança, o cara não é muito bom lá tecnicamente, você pode puxar, pode ter outras pessoas no time, né, que saibam mais que você. Da mesma forma também a gente às vezes erra no outro sentido, né? A gente pega pessoas que são muito bons tecnicamente, essa pessoa acaba sendo um exemplo, né, para os demais do time, e a gente coloca essa pessoa, né, num papel ali de liderança que às vezes ela não quer, ou não está pronta, ou não tem aquela habilidade para fazer isso, né? E aí, esse é um dos motivos também, né, que na ZUP a gente mudou isso, né? Assim, uma pessoa que é especialista e que é muito boa tecnicamente, ela não precisa necessariamente passar por um cargo de gestão para ser promovida, para ganhar muito bem, para ganhar no mesmo nível que um gestor ganha. Tinha muito esse mito, né, de que se eu quiser subir na minha carreira agora, se eu quiser subir meu salário, eu tenho que virar um gestor, E aí, por isso, a gente às vezes acabava perdendo pessoas que são muito boas tecnicamente e que não têm essa aptidão ou que simplesmente não querem fazer esse papel de liderança, né, colocando essas pessoas numa situação talvez até desconfortável, no sentido delas não fazerem o que elas acreditam de verdade, não o que elas buscam, não o que elas querem, e a gente acaba perdendo, né, essas pessoas muito boas tecnicamente para ter uns gestores ali mais ou menos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exatamente. Tem até uma frase que o pessoal, vamos fazer uma ação de ganha-ganha, a gente ganha dos dois lados. Esse exemplo do Danilo, às vezes perde-perde, né? Você perde um cara técnico e perde um líder, porque o cara não vai conseguir liderar e ele não vai ser técnico mais. Então você vai realmente, às vezes até frustrar, acabar com a carreira daquele dev, porque ele vai colocar ele numa situação que ele não vai se sentir confortável, porque ninguém gosta de trabalhar e não ser reconhecido, não se dar bem, não ter sucesso no que está fazendo, né? Imagino que um líder que a sua equipe não respeita ele, que a equipe não gosta dele, às vezes por falhas dele mesmo, de liderança, deve ter uma vida assim muito, muito difícil. Então o cara deve ficar pensando todo dia, queria voltar só a programar, queria sentar com o meu computador, desenvolver, escrever linha ali o dia inteiro e nem liderar nada de pessoas ou de negócio. Então você perdeu, você frustrou aquele cara e às vezes ele vai sair da sua empresa e vai para outra,
para voltar a atuar como que ele atuava. Agora, eu acho que tem uma coisa que eu penso que não tem como fugir muito de pessoas que falam o seguinte, né? Eu nunca que vou querer trabalhar como líder. Porque eu falo isso, né? Pensa assim, se você pensa dessa maneira, você tem que ser sempre mediano. Sempre. Você nunca pode ser destaque. Porque no momento que você for destaque em alguma coisa, você vai ser referência. Você vai ser visto como líder para pessoas. Pessoas vão lhe chamar e vão lhe envolver quando você percebe que você está envolvido em um monte de coisa. Então, se você não quer ser líder, não se destaque. Só que se você não quiser se destacar em nada, você não cresce. Então, é uma coisa que tem que ser ponderada. Até onde você quer ir, né? E aí outra coisa é, liderança envolve pessoas. Crescimento envolve pessoas. Por mais técnico, quando a gente fala técnico, a gente não quer dizer código, né? Quanto mais técnico você for, por mais técnico que você seja, você vai lidar com pessoas em algum momento da sua vida. É inevitável você não lidar com pessoas. Então, assim, é uma das coisas que eu falo muito com os meus times. Cara, eu não quero liderar. É porque as pessoas têm na cabeça que a liderança é só gerenciamento de pessoas. E às vezes, e não é só isso, né? Você pode liderar, né, pessoas sem ser o gestor ou o gerente dessas pessoas ou dessa área. Você pode ser essa referência. Cara, vem para um meetup aqui falar sobre suas experiências. Faz um artigo aí sobre o que você já passou que alavancou alguma coisa na empresa, né? E é assim que a gente se destaca, né? Tem até um provérbio que fala que o prego que se destaca é martelado, que é muito disso também. É inevitável para o ser humano que é referência em algo, que é destaque em algo, não ser reconhecido e ser envolvido. Então, assim, essa questão de liderança, igual a gente comentou quase que o papo inteiro, às vezes ela é nata, né? Você não escolhe, você é escolhido. Então, você não... Eu quero ser, não. Você é escolhido para ser. Então, se você não quiser ser um líder, não se destaque. O que você comentou aqui tá bem difícil, inclusive, que mesmo se você não quer se destacar, acaba que com o tempo, né, com a experiência que você ganha, você acaba sendo uma referência para pessoas mais júnior, pessoas que acabam de entrar na área que não sabem tudo o que você sabe, né? Então, de uma maneira ou uma outra, eles se espalham em você. Aí eu queria ressaltar um cuidado também em relação a isso, que o fato de você ser uma referência para algumas pessoas, querendo ser essa referência ou não, acaba que você é um exemplo para essas pessoas. Então, tudo o que você faz de positivo ou negativo vai influenciar essas pessoas. Então, acredito que tem que tomar muito cuidado a partir desse momento, porque todas as suas atuações, né, vão ser decriptadas por outras pessoas, né? O que você acha sobre isso, Daniel? Isso é lei da física, né? Ação e reação. Cara, tudo que você faz, tem alguém vendo, tem alguém se espelhando. Mesmo que você não seja lá o líder, né? Um post que você faz no LinkedIn, no Instagram. Hoje em dia é muito difícil, né, também separar a vida pessoal de profissional. Então assim, não, mas tá no meu Instagram, é pessoal, não tem nada a ver, né? Mas, cara, tem pessoas ali que são seus amigos, que são seus seguidores, né? Acho que a gente comentou também aqui, que estão vendo o que você tá fazendo, o que você tá postando. Então, a gente tem que, se você, independente da função que você esteja, ou do papel que você esteja, você tem que dar exemplos, né? Você não pode ser aquela pessoa que reclama de tudo, que é detrator de tudo, né? Tem alguma coisa que tá ruim? Vamos junto, vamos resolver, né? Puxa as pessoas que estão com você, no seu time, na sua empresa, né? Procura ajuda, pede ajuda, né? Procure outras pessoas que saibam mais que você para te ajudar, né? Então, e não fique apenas reclamando e chorando e falando de o mundo é injusto comigo, né? Porque o sol nasce para todo mundo, né? Todo mundo tem oportunidade, todo dia você pode melhorar, todo dia você pode aprender e você tem que aprender todo dia, né? É o que a gente fala aqui, né? Se você melhorar 1% todo dia, imagina o efeito que isso dá ao longo de um ano, né? Pegando esse gancho do Danilão aí, e o que eu comentei há pouco também, né? Que às vezes você é escolhido, você não escolhe ser essa referência. É o momento que o Fabiano comentou que as pessoas selecionam esse ser humano aí que é referência e é visto por todos como alguém muito bom. Cara, coloca ele para gerenciar pessoas. A gente perdeu essa pessoa técnica. A gente ganhou talvez uma péssima pessoa na parte de gestão de pessoas. Então, primeira pergunta, você quer isso para a sua carreira? Né?
Você quer gerenciar pessoas, você quer continuar sendo essa referência, mas sem gerenciar pessoas. E aí vem o contraponto, que é o que o Danilo coloca. Por mais que você não queira também gerenciar pessoas, você vai influenciar pessoas. Então, você não quer ter com você a gestão de 10, 15 pessoas num time onde você é esse líder. Mas você é visto como líder por uma comunidade de 5 mil desenvolvedores, 5 mil analistas, 5 mil pessoas jurídicas. Então, se você faz algo que, por você já ser essa influência, você faz alguma coisa e não é bacana, por exemplo, as pessoas vão te seguir. Então, você já está sendo essa liderança indireta. Então, eu só reforço esse negócio que o Danilo comentou, que é cuidado com as ações. Sejam elas positivas ou negativas, cuidado com as ações, né? Porque as pessoas lhe observam suas ações e elas podem ter uma empatia tão grande que elas vão comprar a sua dor e vão seguir você fazendo o que você faz. E isso pode ser, às vezes, um tanto negativo e não bom para a comunidade, para a empresa e nem para você mesmo. Exatamente. Quanto maior o seu cargo, né, seu nível, realmente mais você influencia, né? Maior é a sua responsabilidade com a sua imagem dentro da empresa. Sobre essa questão de querer liderar pessoas, na Zup a gente tem essa trilha, né? Então, se você chega no nível técnico e não quer liderar pessoas, você quer me especializar em tecnologias. Então, você vai para dev especialista, para dev principal, para autoridade, e você vai caminhando em paralelo, em nível, em cargo e salário, com um tech lead, com um head e com um CTO. Só que acima do C-Level, né, para VP, para CEO, realmente você vai liderar pessoas, não tem mais para onde ir. Então, lá em cima, no topo das empresas, você vai acabar convergendo para isso, né, para liderar pessoas. Então, realmente, se você não tomar cuidado com a sua postura em questão de cultura, de comportamento, isso vai ser cada vez mais difícil. Então, se você é bom tecnicamente, não significa que você pode ser sem educação, que você pode ser antissocial, porque você está subindo e você influencia as outras pessoas. Senão um júnior que entra na empresa, um estagiário, vai achar que aquele comportamento é reconhecido na empresa, é validado pela empresa. Mas se o cara é um engenheiro maior da empresa e é assim, por que eu não posso ser? Então você vai disseminar uma anticultura, uma cultura errada ali. E trazendo um caso, numa empresa que eu trabalhei, teve um problema comportamental de um grupo de funcionários que a empresa teve ciência e desligaram os sêniors que estavam envolvidos. Porque tinha plenos e tinha júniors, só que eles entenderam que os sêniors eram as pessoas de nível mais alto que estavam envolvidos nisso, e eles deveriam ser a liderança ali, né? Cortar aquilo e cercear o que estava sendo feito naquelas conversas. E eles não fizeram. Então, os júniors e os plenos que estavam envolvidos foram advertidos, foram corrigidos, mas quem estava liderando ali, quem tinha o cargo mais alto, realmente pagou o pato por aquilo, né? Mesmo que ele não tivesse começado aquilo, ele foi conivente com aquilo, ele presenciou aquilo acontecer, aquele grupo conversando coisas que não deveriam, e não cerceou aquilo, ou participou ou se absteve. Então, de qualquer forma, ele errou. Então, realmente, quanto maior o seu cargo, querendo ou não, você é referência para os outros que estão abaixo. Então, sempre tem que tomar cuidado. Mesmo que você não esteja nomeado para liderar, você é uma referência. Bom, gente, acho que a gente abordou bastante coisa em torno de liderança. Estou tentando resumir um pouco tudo o que conversamos aqui. Então, o primeiro passo quando a gente fala de liderança, provavelmente começar por si mesmo, né? Se conhecer, ser o líder de si mesmo, que o primeiro passo seja esse. Depois entender, então, o que a gente quer, né? A partir desse momento, se a gente quer continuar liderando a si mesmo, sem refletir nos outros, ou se a gente quer liderar outras pessoas também, ser uma referência, tomar essa responsabilidade, né? Assumir essa responsabilidade de cuidar de mais pessoas também, mostrar para eles o caminho. Se você escolher por esse caminho, você vai ter que
ter uma mistura entre soft skill e hard skill, então você não pode deixar nada de lado, né? Claro que de acordo com o papel, o contexto, alguns skills vão ser mais importantes que outros, então precisa sempre manter isso em mente. E aí, que você queira ou não, de qualquer forma, ao longo do tempo, à medida que você vai ganhar experiência na sua área de atuação, mais cedo ou mais tarde você vai se tornar referência para alguém, a não ser que você trabalhe sozinho, né? Mas se você trabalhar numa empresa com um grupo de pessoas, isso vai acabar acontecendo alguma hora, você vai chegar a influenciar outras pessoas, então você tem que tomar cuidado com sua atitude e sua postura em frente a essas pessoas. Então, vocês têm algumas considerações finais, pessoal, para falar em relação a isso? Bom, sobre liderar você mesmo, é aquilo, assim, o exemplo do Danilo eu gostei demais, é ser organizado, organizar suas atividades, organizar seu dia, sua semana, porque com o tempo isso pode se expandir para uma, duas, três pessoas, uma equipe que você pode liderar futuramente. Então, acho que partir daí. Isso aí é uma coisa assim que desde que você trabalha sozinho até você liderar uma equipe gigante, você vai ter que ser sempre organizado para não deixar a bola cair, né? Acho que a dica é essa. Bom, eu acho que puder deixar um recadinho final aí, né? Independente da área, né, do tema que você esteja atuando, né? Você tem que estudar, tem que evoluir, tem que aprender, né? Para você, seja para liderar você mesmo, para liderar um time, ou para liderar uma empresa, né? Eu costumo dizer que quando você vai apresentar alguma coisa para alguém, né, você acaba estudando aquele tema, porque você não quer passar vergonha, né? Então, e é por isso que a gente aprende mais quando a gente ensina os outros, porque para ensinar você também tem que aprender, né? Então, não deixem de fazer isso, né? A gente precisa, não pode parar, ainda mais nesse mundo que a gente está hoje, né? Tudo evolui muito rápido, a velocidade gigantesca. Então, se você fica parado no tempo, você para de evoluir e você para de ajudar, né, outras pessoas, né? Você para de ser aquele exemplo para alguém que pode estar ali te seguindo, te olhando. Você pensa que você pode estar impactando negativamente a vida de outras pessoas. É isso aí. E aí, um outro ponto, ainda pegando esse lidera a si mesmo, foi até um tema de um dos treinamentos que eu participei. Trabalha com meta e resultado, né? Então, e em tempos curtos. O que é que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, eu sou um cara sedentário. Eu acho que 90% das pessoas de TI também estão comigo nessa empreitada aí. Então, eu adquiri algumas dores, então eu coloquei como meta para mim remover essas dores. E um dos objetivos era em 30 dias fazer algumas flexões por dia. Cara, mas isso é muito trivial, beleza, mas estava no papel, eu nunca tinha conseguido tirar. Então eu fiz. E agora eu contratei aí um personal para me auxiliar. Mais uma meta, 30 dias fazendo exercício. E aí virou um hábito. Então é assim, pega isso também, passa para as pessoas esse tipo de coisa. E tenta criar hábito também na vida das pessoas saudáveis, né? Então vamos sair todo mundo sedentarismo e fazer exercício. Valeu, gente. Bom, super obrigado pela participação de hoje, pessoal. Acho que o papo foi muito bom, então esse Zupcast já é um sucesso. Lembrando que, para quem quiser conhecer mais os participantes, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências citadas. E não se esqueça de seguir o nosso Zupcast no Spotify, no Google Podcast, no SoundCloud, para acompanhar os próximos episódios e também nossas redes sociais, igual o pessoal comentou mais cedo. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.